Você está lá, no meio de um sono profundo, aconchegado, viajando por sonhos que talvez nem lembre pela manhã. De repente, sem aviso, sem barulho, sem motivo aparente, seus olhos se abrem. O relógio pisca no escuro, 3 horas da manhã. Soa familiar? Pois é. Esse fenômeno que parece um alarme secreto programado em nosso corpo é surpreendentemente comum. Milhões de pessoas em todo o mundo compartilham dessa mesma experiência. Por que agora? Por que sempre nesse horário? Essa experiência pode ser frustrante. Você tenta voltar a dormir, mas a mente de repente parece ligada na tomada. As preocupações do dia seguinte começam a desfilar. A lista de tarefas que parecia administrável às 10 da noite agora se transforma em um monstro de 7 cabeças. Ou talvez você não sinta ansiedade, apenas uma estranha sensação de alerta, de estar desperto demais para o silêncio da noite. Esse despertar não é um defeito de fabricação. Pelo contrário, é uma pista fascinante sobre como nosso corpo e nossa mente funcionam, uma janela para a complexa máquina que somos nós. A verdade é que não existe uma resposta única. Existem várias. A ciência tem suas explicações, muito bem fundamentadas em hormônios e ciclos biológicos. Ela nos mostra um balé químico que acontece dentro de nós todas as noites. Por outro lado, a espiritualidade e as tradições antigas olham para esse mesmo momento e veem algo completamente diferente. Enxergam um portal, uma conexão, um momento em que o véu entre o nosso mundo e outros planos se torna mais fino. É um mistério com muitas chaves, e cada uma delas abre uma porta diferente para o entendimento. Vamos embarcar juntos nesta jornada de descoberta. Vamos explorar o que a biologia nos diz sobre os nossos ciclos de sono e por que, justamente às 3 da manhã, nosso corpo pode decidir nos dar um cutucão. E também, vamos mergulhar nas crenças que atravessam séculos, que veem nesse horário um significado profundo, uma chance de ouvir o que o silêncio tem a dizer. Prepare-se, porque a resposta para essa pergunta pode revelar muito mais sobre você do que imagina. A noite é uma criança, e os seus mistérios estão apenas começando a ser revelados. Para entender por que acordamos, primeiro precisamos entender como dormimos. O sono não é como desligar um interruptor. Não é um estado único e contínuo de descanso. Pelo contrário, é uma viagem dinâmica, uma jornada noturna que nosso cérebro e corpo fazem em ciclos. Imagine uma montanha-russa com diferentes fases. Cada ciclo de sono dura cerca de 90 a 110 minutos e se repete várias vezes ao longo da noite. Durante uma noite típica de 8 horas, passamos por 4 a 6 desses ciclos completos, cada um com suas próprias características e finalidades. É uma arquitetura complexa e perfeitamente desenhada pela evolução para nos restaurar. A viagem começa com o sono leve, os estágios 1 e 2. É aqui que você começa a se desligar do mundo. Sua respiração fica mais lenta, seus músculos relaxam, sua temperatura corporal cai um pouquinho. É fácil ser acordado nessa fase. Sabe aquele momento em que você está quase dormindo e de repente tem a sensação de que está caindo? É o seu cérebro entrando nesse primeiro estágio. É uma transição suave, uma porta de entrada para o verdadeiro descanso que está por vir. O corpo está se preparando, se ajustando para as fases mais profundas e reparadoras que são essenciais para a nossa saúde física. Depois do sono leve, mergulhamos no sono profundo, os estágios 3 e 4. Aqui, a mágica da recuperação física acontece. O corpo libera hormônios de crescimento, que ajudam a reparar tecidos, construir ossos e músculos, e fortalecer o sistema imunológico. É o momento em que o corpo faz a sua própria faxina e manutenção. Acordar alguém durante o sono profundo é muito difícil. E se você for acordado, provavelmente se sentirá grogue, desorientado e confuso por alguns minutos. Essa é a fase que nos faz sentir fisicamente descansados e revigorados pela manhã, prontos para enfrentar um novo dia. A cada ciclo de 90 minutos, nós navegamos por essas fases, do sono leve para o profundo. E depois voltamos para o leve antes de entrar em uma fase muito especial, chamada sono REM. O interessante é que a proporção de cada fase muda durante a noite. Na primeira metade da noite, passamos mais tempo em sono profundo, priorizando a recuperação física. Já na segunda metade, especialmente nas horas que antecedem o amanhecer, como por volta das 3 da manhã, passamos muito mais tempo em sono leve e sono REM. E é exatamente essa mudança na arquitetura do sono que guarda uma das principais pistas para o nosso despertar misterioso. Após a jornada pelo sono profundo, nosso cérebro entra em um estado fascinante, o sono REM, sigla para Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Se o sono profundo é a oficina de reparos do corpo,
O sono REM é o playground do cérebro. Durante essa fase, nossos olhos se movem rapidamente de um lado para o outro sob as pálpebras fechadas, como se estivessem assistindo a um filme. E, de certa forma, estão. É no sono REM que os sonhos mais vívidos, bizarros e memoráveis acontecem. A atividade cerebral fica tão intensa que se assemelha muito à de quando estamos completamente acordados. Mas há uma grande diferença. Enquanto nosso cérebro está a 1000 por hora, nosso corpo está praticamente paralisado. A natureza, em sua sabedoria, nos presenteou com um mecanismo chamado atonia REM. Ele desliga temporariamente nossos músculos voluntários, impedindo que a gente saia por aí atuando em nossos sonhos. Imagine sonhar que está voando e pular da cama, ou sonhar que está lutando e começar a socar o travesseiro. A atonia REM é o freio de segurança que nos mantém quietos e seguros enquanto nossa mente vive aventuras incríveis. É uma desconexão temporária entre o cérebro e o corpo. O sono REM é crucial para a nossa saúde mental e emocional. É durante essa fase que o cérebro processa as informações do dia, consolida memórias e organiza o que aprendemos. Pense nele como o momento em que o cérebro faz a limpeza do cache. Ele decide o que é importante guardar na memória de longo prazo e o que pode ser descartado. Também é fundamental para a regulação do humor. Uma boa noite de sono REM nos ajuda a lidar melhor com o estresse e as emoções no dia seguinte. É a manutenção da nossa mente, a faxina emocional que nos prepara para novos desafios. Como mencionamos, a distribuição do sono REM muda ao longo da noite. Nas primeiras horas de sono, temos pouco REM. Mas à medida que a noite avança, especialmente após as 2 ou 3 da manhã, os períodos de sono REM se tornam mais longos e frequentes. Isso significa que, na segunda metade da noite, estamos passando mais tempo com o cérebro altamente ativo e em um estado de sono mais leve. Essa combinação de atividade cerebral intensa e sono mais superficial torna muito mais provável que algo, seja um pequeno ruído, uma mudança de temperatura ou um processo interno, nos desperte. No grande teatro do nosso corpo, o sono é uma peça complexa, e a melatonina é a maestrina que rege essa orquestra. Produzida por uma pequena glândula no cérebro chamada glândula pineal, a melatonina é frequentemente chamada de hormônio do sono, ou hormônio da escuridão. Sua produção é diretamente influenciada pela luz. Quando o sol se põe e a luminosidade diminui, a glândula pineal recebe o sinal para começar a liberar melatonina na corrente sanguínea. É como se ela dissesse ao corpo: ok, pessoal, a noite chegou, hora de desacelerar e se preparar para dormir. Os níveis de melatonina começam a subir no início da noite, atingindo seu pico no meio da madrugada, geralmente entre 2 e 4 da manhã. É nesse momento que estamos no auge da sonolência, profundamente imersos em nosso descanso. A melatonina não nos apaga como um sedativo, mas ela sinaliza para todo o corpo que é noite, ajudando a regular nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico interno de 24 horas. Ela ajuda a diminuir a temperatura corporal e a pressão arterial, colocando o corpo em um estado ideal para o sono reparador que precisamos para funcionar bem. No entanto, a produção de melatonina não permanece alta a noite toda. Após atingir seu pico, seus níveis começam a diminuir gradualmente. Essa queda é um sinal para o corpo de que a manhã está se aproximando e é hora de começar a se preparar para acordar. O corpo começa a liberar outros hormônios, como o cortisol, que nos ajuda a despertar e a ter energia para o dia. Essa transição hormonal é um processo delicado e perfeitamente sincronizado. É uma dança química que acontece dentro de nós todas as noites, sem que a gente perceba. É justamente nessa fase de transição, quando a melatonina começa a cair e o corpo se prepara para o despertar, que o sono se torna mais leve. Por volta das 3 da manhã, estamos saindo do pico da melatonina e entrando nessa fase de declínio. O sono profundo já não é tão predominante e estamos passando mais tempo em sono REM e sono leve. Essa janela de transição hormonal cria um ponto de vulnerabilidade no nosso ciclo de sono. É um momento em que nosso corpo está naturalmente mais propenso a despertar, tornando o famoso despertar das 3 da manhã um evento biologicamente compreensível. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça científico. Por volta das 3 da manhã, uma tempestade perfeita está se formando em nosso corpo. Primeiro, como vimos, a arquitetura do sono mudou. Estamos passando muito mais tempo em sono leve e sono REM do que em sono profundo. Nosso sono é naturalmente mais frágil nesse momento. Segundo, a melatonina, a grande indutora do sono, já atingiu seu pico e está começando a diminuir. Terceiro,
O cortisol, o hormônio do estresse que também funciona como nosso alarme natural, começa a subir lentamente para nos preparar para o dia. Essa combinação cria uma janela de vulnerabilidade. Nosso cérebro está mais ativo por causa do sono REM, e nosso corpo está em um estado de sono mais leve. Qualquer pequeno gatilho, interno ou externo, pode ser suficiente para nos tirar completamente do sono. Pode ser um barulho sutil na rua, o ronco do parceiro, a necessidade de ir ao banheiro ou até mesmo uma flutuação na temperatura do quarto. O que não nos acordaria às 11 da noite, quando estávamos em sono profundo, agora é mais do que suficiente para nos despertar. Mas o gatilho mais comum é interno, a ansiedade e as preocupações. Quando acordamos nesse estado de alerta, com o cérebro já ativo pelo sono REM, a mente tende a engatar em pensamentos ruminantes. As preocupações que estavam adormecidas vêm à tona com força total. A conta para pagar, a reunião importante, a conversa difícil que precisa ter. No silêncio da madrugada, sem as distrações do dia, esses pensamentos parecem muito maiores e mais assustadores. É um ciclo vicioso. A ansiedade nos acorda, e o fato de estarmos acordados nos deixa mais ansiosos. Além do estresse, outros fatores do estilo de vida podem contribuir para esse despertar. Consumir álcool antes de dormir, por exemplo, pode ajudar a pegar no sono inicialmente, mas conforme o corpo o metaboliza, ele perturba a segunda metade do sono, causando despertares. O mesmo vale para jantares pesados, ou o uso de eletrônicos na cama, que suprimem a produção de melatonina. Nosso corpo é uma máquina sensível, e esses hábitos podem desregular a delicada orquestra hormonal que governa nosso sono, tornando o despertar das 3 da manhã um evento ainda mais provável e frequente. Agora, vamos deixar o laboratório de sono por um momento e entrar em um território mais misterioso. Para muitas culturas e tradições espirituais ao redor do mundo, acordar entre 3 e 4 da manhã não é uma falha biológica, mas um chamado. Esse período é frequentemente conhecido como a hora dos deuses ou a hora do véu fino. Acredita-se que, nesse momento, a barreira entre o mundo físico e o mundo espiritual está em seu ponto mais tênue. É como se uma porta se abrisse, permitindo uma comunicação mais clara com o divino, com os anjos, com os guias espirituais ou com o nosso eu superior. Essa ideia não é nova. Ela atravessa séculos e continentes. Em muitas tradições monásticas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, as vigílias e orações da madrugada são uma prática comum. Os monges acordam nesse horário para meditar e orar, aproveitando o silêncio e a quietude do mundo para aprofundar sua conexão com o sagrado. Eles acreditam que a mente está mais clara, livre das distrações e do barulho mental do dia. A energia do planeta estaria mais calma, facilitando estados de consciência mais elevados e insights espirituais profundos. A tradição hindu, por exemplo, chama esse período de Brahma Muhurta, que se traduz como a hora do Criador. Ocorre aproximadamente 1h30 antes do nascer do sol, entre 3h30 e 5h30 da manhã. É considerado o momento mais auspicioso do dia para todas as práticas espirituais, incluindo meditação, yoga e estudo das escrituras. Acredita-se que praticar essas atividades durante o Brahma Muhurta traz benefícios mentais e espirituais incomparáveis, pois a mente está naturalmente mais calma e receptiva, e a atmosfera está carregada de energia positiva e pura, chamada Sattva. Essa noção de um tempo sagrado na madrugada não é apenas uma crença abstrata, ela se manifesta em práticas concretas. Muitas pessoas que seguem um caminho espiritual relatam que, ao acordar nesse horário, sentem uma paz profunda ou recebem respostas para perguntas que as afligiam. Elas interpretam o despertar não como uma interrupção do sono, mas como uma oportunidade. Uma chance de silenciar, ouvir e se conectar com uma sabedoria maior. É a ciência e a espiritualidade olhando para o mesmo relógio, mas vendo horas completamente diferentes. Para aqueles que trilham um caminho de fé, acordar às 3 da manhã pode ser interpretado como muito mais do que um portal aberto. Pode ser uma mensagem direta, um toque no ombro vindo do divino. Em várias correntes do cristianismo, por exemplo, esse horário é visto com reverência e às vezes com um certo temor. Alguns o associam à paixão de Cristo, acreditando que foi nesse período que Jesus enfrentou suas maiores angústias no Getsêmani, ou que foi o momento de sua ressurreição. Acordar nesse horário, então, poderia ser um convite à oração, à reflexão e à intercessão. Outras interpretações veem esse despertar como um sinal de que anjos ou guias espirituais estão tentando se comunicar.
A ideia é que durante o dia, estamos tão ocupados e nossa mente está tão barulhenta que é difícil para essas mensagens sutis chegarem até nós. Na quietude da madrugada, quando nossas defesas mentais estão mais baixas e nosso cérebro está em um estado mais receptivo, lembra do sono REM? A comunicação se torna mais fácil. A mensagem pode não vir em palavras, mas em sentimentos, intuições, ideias repentinas ou uma sensação de paz e conforto. Muitas pessoas relatam experiências transformadoras nesse horário. Contam que acordaram subitamente com a solução para um problema complexo que as atormentava há semanas. Ou sentiram uma onda de perdão por alguém com quem estavam magoadas. Outras descrevem uma sensação avassaladora de amor e conexão com o universo, uma certeza de que não estão sozinhas. Para elas, não há dúvida. O despertar foi providencial. Foi uma intervenção divina, um presente, uma oportunidade de receber orientação e cura em um momento de profunda quietude e receptividade. É claro que essa perspectiva exige fé e uma abertura para o inexplicável. Não se trata de provar cientificamente, mas de sentir e interpretar a experiência pessoal. Enquanto a ciência busca os porquês nos hormônios e nos ciclos cerebrais, a espiritualidade busca os paraquês. Para que fui acordado? O que preciso ouvir? O que preciso entender? Para muitos, a resposta não está em um livro de biologia, mas no silêncio do próprio coração, que parece bater em um ritmo diferente na solidão sagrada das 3 da manhã. A conexão entre a madrugada e o sagrado não é apenas uma ideia individual, mas está enraizada em diversas culturas e práticas coletivas. Pense no chamado para a oração do Fajr, no Islã, que acontece antes do amanhecer. Milhões de muçulmanos em todo o mundo se levantam na escuridão para se conectar com Deus, em um momento de pureza e renovação antes que o mundo desperte. É um ato de devoção que reconhece o poder espiritual, contido nessas horas silenciosas. Um tempo para limpar a alma e começar o dia com a mente e o coração voltados para o divino. Em tradições xamânicas e indígenas, a madrugada também é um tempo de grande poder. É o momento em que se realizam cerimônias importantes, se busca a visão e se comunica com os espíritos da natureza. Acredita-se que os sonhos que ocorrem nessas horas são mais significativos, trazendo mensagens e orientações dos ancestrais e do mundo espiritual. O silêncio antes do amanhecer não é um vazio, mas um espaço preenchido por vozes sutis que só podem ser ouvidas quando o barulho do mundo cotidiano se cala, tornando a escuta interior mais aguçada. Até mesmo em nossa cultura secular, há um eco dessa reverência pela madrugada. Artistas, escritores e criadores muitas vezes relatam que suas melhores ideias surgem nessas horas tranquilas. A mente, livre das exigências e interrupções do dia, parece ter acesso a um poço mais profundo de criatividade e insight. É como se o cérebro, meio acordado, meio sonhando, conseguisse fazer conexões que não faria em plena luz do dia. É a ciência do sono REM encontrando a musa da inspiração no silêncio da noite. Um fenômeno que muitos chamariam de mágico ou espiritual. O interessante é notar como essas diferentes tradições, sem necessariamente se comunicarem, chegaram a conclusões semelhantes sobre o poder desse horário. Seja para oração, meditação, busca de visão ou criação artística, a madrugada é vista como um tempo especial. Um tempo fora do tempo comum. Um momento em que as regras do dia a dia são suspensas e algo mais profundo pode emergir. O despertar às 3 da manhã, sob essa ótica, deixa de ser um problema de sono para se tornar um convite a participar dessa antiga tradição humana de encontrar o sagrado no silêncio. Então, por que você acorda às 3 da manhã? A resposta, como vimos, depende da lente que você escolhe usar para olhar o fenômeno. A ciência nos oferece uma explicação elegante e lógica. Ela fala sobre a arquitetura do sono, sobre os ciclos de sono leve e REM se tornando mais predominantes. Fala sobre a dança hormonal da melatonina e do cortisol, que cria uma janela de vulnerabilidade biológica para o despertar. É uma explicação que nos tranquiliza, mostrando que nosso corpo está simplesmente seguindo seu roteiro natural, um roteiro escrito pela evolução. Por outro lado, a espiritualidade e a fé nos oferecem uma interpretação cheia de significado e propósito. Elas veem esse mesmo momento como um tempo sagrado, a hora dos deuses, quando o véu entre os mundos se afina. Sugerem que o despertar não é um acidente, mas um convite. Um chamado para a oração, para a meditação,
para a escuta interior. É uma perspectiva que transforma uma potencial frustração em uma oportunidade de conexão, cura e recebimento de mensagens importantes para a nossa jornada de vida. O fascinante é que essas duas explicações não precisam ser mutuamente exclusivas. Elas não precisam estar em conflito. Talvez a ciência explique o como e a espiritualidade explique o porquê. Talvez o mecanismo biológico, a queda da melatonina, o aumento do sono REM, seja exatamente o canal que o divino ou o nosso eu superior utiliza para nos cutucar e nos chamar a atenção. A biologia seria a porta, e a espiritualidade seria o que encontramos do outro lado quando decidimos abri-la e olhar. No final das contas, a experiência é sua. Da próxima vez que seus olhos se abrirem e o relógio marcar 3 da manhã, você terá uma escolha. Você pode se frustrar, rolar na cama e lutar contra a insônia, focando apenas no mecanismo biológico. Ou pode respirar fundo, aceitar o momento e se perguntar: o que esse silêncio quer me dizer? Talvez a resposta seja simplesmente beber um copo d'água e voltar a dormir. Ou talvez, apenas talvez, seja o começo de uma conversa importante que você precisa ter consigo mesmo no horário mais silencioso e misterioso da noite.